Então vamos lá, só para vocês entenderem aqui qual que é a forma que eu uso para aprimorar a minha leitura de volume, tá? Como é que a gente faz a leitura de volume? Sempre quando a gente vai fazer uma leitura, a gente faz primeiro a leitura de price action, né? Ou seja, dos candles, do gráfico em si. E depois, em segundo lugar, é a de volume. Por exemplo, nós podemos pegar aqui, cada barra dessa ela vai ter um volume equivalente aqui embaixo. Só que o volume ele acaba se tornando um pouco relativo, podemos dizer. Como exemplo, essa barra aqui. Vocês vão ver que essa barrinha aqui, essa vela, por mais que ela esteja fechado vermelha, a gente teve bastante volume e a gente teve uma indecisão no mercado. Ou seja, o mercado ou ele veio aqui para baixo, depois subiu para cima e fechou vermelha essa vela, ou ele foi aqui para cima e depois veio para baixo e essa vela aqui pode ter acabado fechando vermelha. E geralmente quando a gente tem uma vela fechando vermelha, o volume ele vai ficar vermelho também, ou seja, se a barra ela fecha verde, a barra de volume também vai ser verde, indicando compra, por assim dizer. Se ela for vermelha, a barra de volume ela também vai fechar vermelha, indicando a venda. Só que essa vela aqui, ela poderia muito bem ter fechado verde e indicado a compra, ou seja, a barra de volume ela também ia fechar verde. Ou seja, o volume ele é meio relativo às vezes, porque você pode ter um volume tanto muito grande da compra, tanto muito grande da venda. Ou seja, você nunca vai saber ao certo se teve mais compra ou se teve mais venda. E para você descobrir isso, galera, eu utilizo uma forma que eu vou estar mostrando aqui principalmente na plataforma da Binance, tá? Então vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos lá, só para complementar mais um pouco aqui, antes de passar para a nossa dica que eu vou dar para vocês, é dizer que, galera, o volume ele vai estar indicando para a gente principalmente o volume mesmo, como o próprio nome diz, ou seja, o nível de negociação daquela moeda. Quanto maior for essa barrinha aqui, mais volume que está sendo negociado em cada um desses candles aqui. Ou seja, por mais que os candles eles fechem vermelhos ou verdes, dependendo do fechamento da vela, ele vai ler para a gente principalmente o volume de dinheiro ou de compra ou de venda quem está entrando naquela moeda. Então, além de você analisar se o candle está fechando ou verde ou vermelho, a principal análise que você tem que fazer do volume é de quanto essa barrinha ela está subindo ou descendo. Descendo não, no caso, qual que vai ser o fechamento daquela barra, se vai ser um pouco mais acima, se vai ser um pouco mais abaixo. Esse é o principal leitura que a gente tira do volume, tá? Então, com base nisso, galera, vamos lá para a nossa dica. Eu tô aqui com a página da Binance, tá? E qual que vai ser a dica que eu vou passar para vocês aqui? Vocês estão vendo aqui que na página da Binance a gente tem algumas informações aqui em cima, e a principal que eu utilizo é essa daqui. Ela nos dá o volume de 24 horas sem o USDT. Isso foi até uma pergunta que um aluno fez pra gente, fez para mim na sala VIP, tá? Ele perguntou algumas moedas que tinham uma tendência de ter a volatilidade baixa. Eu disse assim para ele, eu não tenho como te passar uma lista, tá? Mas tem uma dica que é justamente essa daqui, ó. É você olhar o volume de negociação de 24 horas da moeda em USDT. Se for uma moeda que ela tá com uma tendência de volatilidade baixa, tá? Esse número aqui ele vai estar bem baixo. Como vocês podem observar, a gente está na moeda CLY e ela está com um volume de negociação de 12 milhões de dólares. Se eu pegar uma outra moeda, como por exemplo a Atom ela teve uma tendência de valorização nos últimos dias ou na última hora. Então o volume dela, ela tem a tendência de estar bem mais alto, ou seja, essa moeda ela se torna bem mais volátil, tá? E qual que é a dica que eu tenho para passar para vocês? É que esse númerozinho do volume aqui, ele nos passa exatamente qual o volume de 24 horas que está sendo negociado naquela corretora. Ou seja, se eu começo a ver esse número aqui, se de repente na CLY eu vejo esse volume aqui entrando com força, ou seja, a gente tem um volume que ele passa de 12 milhões, ele vai para 14, ele vai para 16, ele chega a 20 milhões muito rápido,
quer dizer que a gente está tendo um volume de negociação nessa moeda aumentando rapidamente. Ou seja, tem mais traders e mais compradores nessa moeda, ou vendedores. E para isso que a gente vai associar esse volume aqui, se ele está aumentando, né, conforme o preço se move. Se, por exemplo, esse gráfico aqui ele começa a se mover para cima em um nível muito rápido e o volume ele está acompanhando, quer dizer que necessariamente está entrando muita força compradora neste momento. Ou seja, você vai ter uma leitura aprimorada do volume. Ou seja, você não vai ver só se a barrinha está aumentando, você vai ter a certeza de que o volume ele está entrando com um volume de força compradora, porque as barrinhas aqui, as velas, elas estão formando uma tendência de alta. Então é assim que eu utilizo bastante para saber se está entrando força compradora ou vendedora. E o contrário, ele também vai ser válido, tá? Se a gente tiver uma tendência de queda e a gente tiver esse volume aumentando, é porque essa moeda ela está entrando com força vendedora, tá? E geralmente, quando a gente identifica, a gente vai identificar também reversões de tendência a partir desse volume se estabilizando. Ou seja, a gente teve uma moeda que ela se valorizou bastante, tá? A gente teve um caminho de alta nessa moeda e a gente viu o volume ele aumentando, e a gente vai ver um momento em que essa força de volume ela se esgota, ou seja, esse volume ele vai estabilizar, tá? E a partir daí essa moeda pode ser que ela tenha tendência de reversão, ou seja, de ela começar a cair num período mais à frente. Com que isso casa, né? A gente tem um termo no mercado que ele se chama clímax no volume, que seria uma barra de volume que ela é a mais alta negociada depois de muito tempo, ou seja, a gente vai tendo um volume crescente, tá? Não é um exemplo de clímax volume certo, mas eu vou pegar esse daqui. O que seria um clímax no volume? A gente tem uma tendência de preço, tá? E o preço ele tá indo para tem uma tendência e o volume ele vai aumentando, até que a gente tem uma barra de volume que é mais alta do que do que todas as outras barras de volume. Isso configura um clímax do volume, ou seja, é uma estabilização do movimento muito forte que estava acontecendo. Ou seja, esse movimento ele chega no seu pico e ele estabiliza. Ou seja, o volume também ele vai ter a tendência de estabilizar e ter uma reversão de tendência a partir daquele momento. Então, é uma informação que eu uso bastante, tá? Ver se esse volume aqui ele está aumentando ou se ele está decaindo e qual que está sendo a movimentação do preço da moeda nesse momento. Então vamos lá, eu estou aqui para passar um exemplo para vocês bem claro de como eu complemento essa análise do volume, além das barras, olhar o volume de negociação. E também tem outra dica, galera, é comparar esse volume aqui com a capitalização de mercado que vocês estão querendo operar. Eu peguei aqui o exemplo da Unfi porque é o exemplo mais clássico que a gente tem, o exemplo melhor que eu achei para dar esse exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se a gente tem aqui a gente tem aqui nessa moeda um volume de 24 horas de 193 milhões de dólares. Tá, esse é um volume bem alto para essa moeda. Por quê? Porque se a gente for ver aqui a capitalização de mercado da Unfi, ela vai ter uma capitalização de mercado de apenas 50 milhões. Ou seja, essa moeda ela está com uma negociação de 24 horas 4 vezes maior do que o seu próprio market cap. O que isso quer dizer? Que essa moeda ela tem a tendência de ser extremamente volátil nesse momento. E que se a gente ver, por exemplo, esse valor de 193 milhões de dólares, ele começar a aumentar muito rápido e esse gráfico ele começar a ir para cima, quer dizer que essa moeda ela vai ter uma tendência de ser explosiva. Se eu pegar aqui outro exemplo também, de uma moeda que ela é bem pequena, tá? Que é essa ATA aqui, vou abrir até o gráfico dela. E a gente vai estar checando qual que é o market cap dela e qual que é a negociação de 24 horas. Já na ata aqui, a gente vê uma negociação bem baixa de apenas 6 milhões de dólares. E a gente vai ver o market cap dela é de 34 milhões de dólares. Então essa moeda aqui, ela está nos níveis de negociação do que essa moeda ela tem para oferecer, digamos assim. Porque a capitalização de mercado dela também é bem baixa. Só que se a gente ver aqui esse volume de 24 horas, de repente ele aumentando para 10, 20, 30, 40... quer dizer que essa moeda
muito provavelmente ela não vai estar tendo volume de venda, porque ela já é uma moeda muito pequena, ou seja, o capitalização de mercado já é muito pequena. Então provavelmente o que vai estar entrando aqui é uma compra muito forte, tá? E se a gente vê esse volume ele aumentando de forma muito rápida, é um indicativo muito forte que a gente pode dar longa naquela moeda e que ela vai continuar subindo até um certo ponto. Ou seja, a gente consegue sofrer um movimento de alta só olhando para o volume aqui. Por exemplo, se a gente está no gráfico de 5 minutos e vê esse volume ele se comportando de uma forma muito rápida, ele está subindo e as velas estão em uma tendência de alta também, quer dizer que a gente pode entrar com mais tranquilidade em um long. Às vezes não precisa nem de análise gráfica, porque só o volume vai ler pra gente se está entrando com força compradora ou não. Então acho que é uma dica muito válida aí, tá, galera? É uma dica de ouro aí que eu nunca vi gente falar dessa dica, porque até mesmo fui eu não vi ninguém falando sobre isso em lugar nenhum. Foi uma coisa que eu aprendi olhando para gráficos e tal, e eu comecei a reparar no volume e eu vi que sempre que a gente tinha esse aumento muito rápido do volume, a gente tinha uma tendência muito forte de alta naquela moeda. E eu uso isso até hoje, é uma dica que eu estou passando para vocês aqui. Eu espero que vocês aprendam a utilizar. É uma coisa que vocês vão aprender a utilizar observando mesmo e operando com o tempo de tela. E vamos lá, só para destacar aqui o que seria um volume muito baixo. Se a moeda está abaixo de 50 milhões de dólares, é um volume muito baixo ainda. E você vai sempre comparar com a capitalização de mercado daquela moeda. Se a negociação ela estiver acima da capitalização de mercado, quer dizer que essa moeda ela tem uma tendência a ser mais volátil do que ela costuma ser. Se você vê uma negociação, por exemplo, muito baixa, como está a ata aqui agora, e ela começa a aumentar de uma forma muito rápida, quer dizer que é um indicativo severo de long. Provavelmente essas barras vão estar acompanhando junto e você vai poder entrar no long sem fazer análise mesmo, porque vai ser uma operação que ela vai ser rápida, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ela vai te garantir lucros, tá? E outro exemplo é se o volume estiver caindo e tal, ou se esse volume estiver estabilizando, é uma forte indicativo de que aquela tendência ela estabilizou e que ela vai ter tendência ou a lateralizar ou a reverter. Ou seja, basicamente é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? É só uma dicasinha de como vocês podem usar esse volume aqui, principalmente se ele estiver subindo de forma muito rápida, tá? E acompanhando o gráfico, se elas estiverem subindo e o volume também estiver subindo de uma forma muito rápida, ou seja, se sair agora de 6 milhões para 7, 8, 9, 10 de uma forma muito rápida e bater os 20, com certeza essa moeda ela vai ter dado uma valorização extrema. A gente vai poder fazer um long nela só com base no volume mesmo, sem fazer análise. Então é isso aí o vídeo. Essa era a dica que eu queria passar, tá? Se gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal. E tamo junto, galera. Até a próxima.